A sociedade sussurra-nos o que é certo, que uma mulher não deve estar sozinha, que se sente completa na presença de um homem. Mas e se isto for apenas um reflexo da sombra coletiva? Inspirados pela psicologia profunda de Carl Jung, vamos descobrir juntos as verdades por detrás das mulheres que vivem sozinhas e as mensagens silenciosas, mas poderosas, do subconsciente. Neste vídeo falaremos sobre a verdade, sobre as mulheres que vivem sozinhas, sem homem. Indo além dos estereótipos sociais. Durante séculos, a identidade das mulheres foi moldada de acordo com as expectativas coletivas da sociedade. Tornou-se quase uma lei não escrita que uma mulher possa casar, ter filhos e ser posicionada como figura companheira de um homem. O conceito de inconsciente coletivo, proposto por Carl Jung, mostra que tais expectativas operam muito para além do livre arbítrio do indivíduo. Se a solidão das mulheres ainda é percebida como uma deficiência, um fracasso ou um desvio, em muitas culturas, esta não é apenas uma questão pessoal, mas o resultado de uma estrutura histórica e arquetípica. Enquanto a sociedade continua a dar inconscientemente às mulheres a mensagem de que não se pode estar sozinha, a fonte desta pressão não são muitas vezes os medos das mulheres, mas os próprios medos da sociedade. Segundo Jung, para entrar em contato com o seu verdadeiro eu, o indivíduo deve questionar estes padrões e, se necessário, ter a coragem de os quebrar. A escolha de uma mulher viver sozinha não é apenas uma questão de estado civil. É também uma revolução psicológica. Esta decisão significa atender ao apelo do mundo interior em oposição às expectativas do mundo exterior. A figura feminina solitária, que a sociedade vê muitas vezes como uma ameaça, é na verdade uma mulher que conseguiu virar-se para dentro, descobrir o seu próprio poder e dar um passo no processo de individualização. Esta mulher é um indivíduo que se encontra no caminho da individualidade, tal como definida por Jung. Indo além do normal, significa não só ser libertado, mas também ser integrado. Porque a verdadeira individualidade surge da intuição interior e da percepção consciente, e não de definições exteriores. A sociedade define geralmente as mulheres como mães, esposas, ou aquelas que desempenham um papel de serviço aos outros. No entanto, o conceito de persona, ou máscara social, que tem um lugar importante nas teorias de Jung, realça que estes papéis são identidades artificiais que funcionam apenas à superfície. Uma mulher que escolhe viver sozinha tira essas máscaras uma a uma, deixa de ser a pessoa que os outros querem ver e aproxima-se do seu verdadeiro eu. Este processo não é fácil, pode encontrar sentimentos como a exclusão, não ser compreendido e ser julgado. No entanto, é precisamente neste ponto que entra em jogo o ensinamento de Jung sobre enfrentar a sombra. Quando uma mulher confronta a escuridão dentro de si, o medo e os sentimentos de culpa interiorizados pelos ensinamentos sociais, inicia-se a verdadeira transformação, porque as sombras não são apenas assustadoras, é também portadora do potencial interior. Uma mulher que prefere viver uma vida solitária sem um homem. Ela fica numa encruzilhada onde a coragem individual, a consciência social e a profundidade psicológica se encontram. Embora esta postura possa parecer solidão, à superfície é um renascimento profundo. Esta viagem, que vai ao encontro do arquétipo do eu de Jung, retira a mulher do quadro definido pela sociedade e conduz-na ao seu centro interior. E nesta altura, a solidão já não é uma deficiência, é uma integração, uma forma de estar. Ir além do molde não é apenas uma escolha, é um dos chamamentos mais profundos da alma humana. Mas o verdadeiro significado da solidão. A solidão é uma das experiências que o homem moderno mais evita, mas de que mais necessita. Carl Jung dizia que a solidão não é um vazio, vê-a como uma parte indispensável do processo de individuação. Segundo Jung, a verdadeira solidão não é a ausência de alguém por perto, mas o silêncio necessário para que o indivíduo ouça as vozes do seu mundo interior. Neste contexto, a escolha de uma mulher viver sem um homem não é apenas uma solidão física,
É o início de uma profunda viagem interior. Esta viagem começa quando uma pessoa que se sente sozinha, mesmo em multidões, decide finalmente ouvir-se a si própria. A relação que uma mulher estabelece com a solidão baseia-se em iniciar um diálogo com ela, em vez de a reprimir ou fugir dela. Em termos junguianos, esta mulher foi agora além da persona, começou a confrontar a sua sombra e a conectar-se com os símbolos arquetípicos dentro dela. A solidão é o surgimento de uma realidade interior que é muitas vezes obscurecida por conquistas externas, relacionamentos ou papéis sociais. Quando uma mulher está sozinha, já não tem de tentar satisfazer as expectativas do mundo exterior. Não se importa com a sua aparência ou com quem deveria estar. Esta área de liberdade prepara também o terreno para o confronto com o inconsciente. Os sonhos, as intuições e os conflitos internos tornam-se mais aparentes. A mulher começa, lentamente, a ouvir a sua própria voz, as necessidades que reprimiu durante anos, os desejos que ignorou. Embora este processo seja por vezes doloroso, a transformação é inevitável. Porque, segundo Jung, a solidão é a forma mais pura e honesta de confronto. Não há necessidade de usar máscara ou de agir ali. É um lugar onde só a verdade fala. Para muitas mulheres, a solidão é inicialmente uma área de medo. A base deste medo está muitas vezes no trauma de não ser valorizado, não ser amado ou ser abandonado. Mas o processo a que Jung chama individualização exige que se caminhe diretamente para o centro destes medos. Quando uma mulher está sozinha, fica sozinha com estes medos e não consegue escapar-lhes. Mas com o tempo, estes medos começam a transformar-se. A solidão, que parece uma fraqueza, evolui para a força, a resistência e a profundidade. As mulheres não vivem apenas buscando significado. Indo além do cotidiano, a pessoa começa a descobrir o seu próprio lugar, o seu próprio significado e o seu próprio valor com uma consciência existencial. Esta descoberta passa de uma busca pessoal de validação externa para uma existência guiada pela sabedoria interior. Enquanto a sociedade sussurra às mulheres que não devem estar sozinhas, a alma diz-lhes o contrário. Afasta-te um pouco. Em vez de silenciares os teus sentimentos, ouve-os. Não ligues ao que dizem por fora, mas ao que sentes por dentro. É aqui que entra em jogo o conceito de eu interior de Jung. A solidão é a forma mais íntima e silenciosa de comunicação com este eu interior. Quando uma mulher vive sozinha, não toma apenas uma decisão, fez um pacto com o seu inconsciente. Forma-se um modo de vida que já não é guiado por vozes externas, mas pela intuição interior. E este modo de vida torna as mulheres mais livres, autênticas e profundas a cada dia que passa. A verdadeira solidão não é um retiro, mas um despertar interior. Uma mulher não diminui quando está sozinha. Pelo contrário, começa a completar-se por si mesma. Aprende a amar, a demonstrar compaixão e a permanecer fiel a si mesmo, sem precisar da presença de outra pessoa. Nesta altura, a solidão já não é um vazio, é um laço sagrado estabelecido com o eu. E esta ligação é uma das raras portas no sistema de Jung, através da qual um indivíduo pode atingir o seu potencial máximo, porque a solidão é a mestra silenciosa da maturidade. 3. Puro equilíbrio entre anima e animus. Na teoria psicológica de Carl Jung, anima e animus representam os aspectos feminino e masculino que existem na estrutura psíquica de cada indivíduo. Segundo Jung, toda a mulher transporta dentro de si uma imagem masculina ou animus. Isto afeta muitas áreas, desde o seu estilo de tomada de decisão à sua autoconfiança, desde as suas atitudes intelectuais à sua atitude perante a vida. A história de uma mulher que escolhe viver sozinha, sem um homem, não é apenas sobre independência social, mas também sobre equilíbrio interior. Quando uma mulher consegue sobreviver sem precisar de um homem externo, começa, na verdade, a estabelecer um vínculo saudável com o arquétipo masculino dentro de si, o animus. Isto significa uma profunda integridade psicológica que se desenvolve a um nível inconsciente, mas que se reflete em todos os aspectos da vida. Só é possível a uma mulher derivar o seu poder de si mesma, não só pela sua forte postura contra o mundo exterior,
mas também integrando o princípio masculino no seu mundo interior. O desenvolvimento saudável do Animus não só proporciona às mulheres competências de pensamento intelectual ou racional, como também lhes permite determinar os seus limites, apoiar as suas decisões e determinar um rumo na vida. Uma mulher que vive sozinha entra em maior contato com este lado masculino dentro de si, pois é forçada a tomar iniciativa em todos os aspectos da sua vida. Este contato pode ser conflituoso por vezes e transformador noutras. De acordo com a teoria de Jung, o ânimos, que é reprimido ou inconsciente, torna a mulher dependente de figuras masculinas externas ou manifesta-se como uma voz interior crítica e destrutiva dentro da mulher. No entanto, o processo de introspeção que acompanha a solidão possibilita à mulher tomar consciência do seu ânimos e estabelecer com ele uma relação equilibrada. Este equilíbrio permite à mulher estabelecer a integridade dentro do seu próprio sistema interno, em vez de criar uma deficiência na ausência de um parceiro externo. A sociedade espera geralmente que as mulheres expressem qualidades predominantemente femininas, como a suavidade, a compaixão, a emotividade, o autossacrifício. No entanto, de acordo com Jung, um indivíduo só pode realmente tornar-se um indivíduo quando une os polos opostos dentro de si. Viver sozinha proporciona à mulher a oportunidade de ter esta experiência unificadora. Porque uma mulher que fica sozinha já não tem de ser apenas amorosa ou compatível. Consegue estabelecer limites quando necessário, dizer não e gerir a sua própria vida. É aqui que o ânimo entra em jogo. O aspecto masculino interior oferece à mulher clareza de pensamento, direção, determinação e independência interior. Quando estas qualidades se desenvolvem dentro de uma mulher, em vez de sob a orientação de um homem, o que emerge não é apenas o equilíbrio psicológico, mas também a maturidade espiritual. No entanto, o desenvolvimento do ânimos nem sempre é linear ou fácil. Jung observa que, nas fases iniciais, o ânimos pode transformar-se numa voz interior autoritária, crítica ou excessivamente rígida nas mulheres. Isto é sentido de forma especialmente intensa nos primeiros estágios da solidão. Uma mulher pode enfrentar uma voz interior que a julga, que diz não é suficiente ou não podes ter sucesso. O que é preciso fazer neste momento não é suprimir essa voz, mas sim perceber de onde ela vem. O estado transformador do ânimos só surge através do confronto consciente. Neste processo, a mulher conhece o seu lado masculino interior e aprende a não discutir com ele, mas a ouvi-lo e a equilibrá-lo. Nesta fase, o ânimos já não é o inimigo, torna-se um guia interno. Graças a esta orientação, a mulher descobre a sua força interior e passa a existir no mundo exterior de uma forma mais centrada. Viver sozinho não acaba apenas com a dependência da energia masculina externa. Ela convida as mulheres a um novo equilíbrio energético no seu mundo interior. O equilíbrio consciente de ânima e ânimos permite que a pessoa se torne completa ao aceitar os seus aspectos masculinos e femininos. A mulher solitária já não é apenas um indivíduo, torna-se um ser completo no sentido espiritual. Esta sensação de completude elimina a expectativa de conclusão externa, porque uma pessoa que equilibra os aspectos masculino e feminino dentro de si já não depende de uma relação. Ele é suficiente quando está sozinho e livre quando está numa relação. Nas palavras de Jung, a verdadeira individuação só é possível com esta unidade interior. E as mulheres que escolheram conscientemente viver sozinhas são as representantes mais profundas e simples deste processo. 4. Enfrentando medos. Uma das primeiras e mais difíceis realidades que uma mulher que escolhe viver sozinha enfrenta é o surgimento gradual de medos inconscientes. No sistema psicológico de Carl Jung, a área onde um indivíduo confronta os seus aspectos mais sombrios é definida pelo conceito de sombra. Sombra é tudo o que é reprimido, negado e ignorado, e muitas vezes os medos mais profundos estão aqui contidos. Quando uma mulher está sozinha, estes medos que conseguiu silenciar ou adiar no mundo exterior começam a falar-lhe como ecos internos. Por vezes,
É um sentimento de vazio que surge no silêncio da noite. Por vezes, é desencadeado por um olhar de julgamento que se percebe nos olhos dos outros. Sou digno? Pergunta e por vezes o choque interno criado pela incerteza do futuro. Tudo isto são mensagens da sombra e só podem ser transformadas quando confrontadas. As afirmações que a sociedade impõe às mulheres, como elas precisam de ser protegidas, elas são fracas e não conseguem viver sozinhas, são a base de medos interiorizados há gerações. Esta programação inconsciente, coletiva, faz com que as mulheres lutem não só contra a solidão, mas também contra o facto de estarem sozinhas. Contudo, na teoria de Jung, a verdadeira transformação começa com o confronto. Este período de solidão, em que a mulher está sozinha com os seus próprios medos, coloca-a frente a frente com um espelho interior. Este espelho não reflete apenas os reflexos da superfície. Mostra também memórias reprimidas, feridas da infância, sentimentos de inutilidade e medo de abandono. Neste ponto, os medos não são o inimigo. Tornar-se guias evolutivos da alma. Tentar compreendê-los em vez de lutar contra eles abre a porta a um despertar espiritual para a mulher. É preciso coragem para enfrentar os medos. Contudo, esta coragem não é alimentada por aplausos externos, mas por um chamamento interno. Uma mulher que vive sozinha, de certa forma, aproxima-se da fonte dos medos, pois continua a sua vida sem depender da aprovação ou proteção dos outros. Porque muitos medos não são de estar sozinho, vêm de não saber o que esperar quando estamos sozinhos. A mulher entra neste desconhecido escolhendo a solidão, e a cada passo que dá, começa a ver cada vez mais o seu medo. Serei suficiente? Será que consigo sobreviver? E será que algum dia voltarei a ser amado? O meu valor ainda é válido quando estou sozinho? Perguntas como estas tornam-se agora inevitáveis. Não há respostas fáceis para estas questões, mas quando a mulher aprende a viver com elas e a trazê-las à existência sem as reprimir, começa a transformação interior. O medo já não o governa. Começa a analisar o significado dos seus medos. Na perspectiva de Jung, um indivíduo que não confronte a sombra nunca poderá alcançar a sua própria integridade. Porque todo o medo reprimido se acumula como uma energia no inconsciente e emerge de forma descontrolada na vida de uma pessoa. A mulher solitária compreende esta verdade intuitivamente. Talvez pela primeira vez, olhe honestamente para si próprio. O silêncio que enfrenta nas noites solitárias é, na verdade, ouvir a sua própria voz pela primeira vez. A solidão permite-lhe ver-se num espelho. Quando se vê os medos não como ameaças, mas como vestígios do passado e chamamentos da alma, a transformação começou. Neste processo, a mulher abre espaço para as emoções que antes reprimia. Não tem medo de chorar, não tem vergonha do fracasso, não tem vergonha de ser incompleto, porque agora, ao aceitar os seus medos, tem o poder de os transformar. Este é o estádio mais importante do processo a que Jung chama individuação. A solidão pode parecer uma estrada cheia de medos, mas no final desta estrada há uma mulher que abraçou os seus medos. Uma mulher que consegue andar apesar do medo, que consegue continuar a construir apesar da ansiedade, que consegue criar significado a partir do vazio. Esta mulher pode agora dar significado à sua própria existência sem precisar da aprovação ou do amor de ninguém. Nas palavras de Jung, o indivíduo que confronta a sombra e a transforma está mais próximo da sua luz interior. A viagem de uma mulher solitária é uma viagem que procura, encontra e faz brilhar essa luz. E esta viagem não se completa com medos, mas caminhando com eles. 5. Arturo criando o seu próprio espaço sagrado. Um dos passos mais importantes na transformação interior de uma mulher que vive sozinha é ser capaz de construir conscientemente o seu próprio espaço sagrado. Não se trata apenas de criar um espaço físico. Em vez disso, é criar um ambiente espiritual, uma ordem mental, um centro emocional. No processo de individuação de Carl Jung, é essencial que o indivíduo estabeleça uma ligação profunda com o seu mundo interior, para se afastar do caos exterior e alcançar a integridade interior. Neste processo,
À medida que a mulher se liberta das expectativas dos outros, dos papéis impostos pela sociedade e da deriva trazida pela dinâmica das relações, começa a estabelecer a sua própria arquitetura interna. O espaço sagrado é uma manifestação dessa arquitetura interior. A mulher deixa de se sentir desconfortável estando sozinha consigo mesma e transforma essa solidão numa centralização espiritual. Criar um espaço sagrado é a personificação da autoestima de uma mulher. Já não há lares vividos para os outros, espaços preenchidos pelas vozes dos outros, vidas moldadas pelos traços dos outros. Existe uma estrutura que apenas atende à existência das mulheres, escuta as suas necessidades e transporta o seu silêncio. Este poderia ser um espaço de meditação montado num canto simples de uma sala. Também pode haver cadernos, velas, livros e flores sobre uma mesa. Mas o problema não se limita aos itens físicos. O espaço sagrado da mulher é criado no ponto em que ela reconhece o seu próprio ciclo espiritual e pode criar uma vida de acordo com esses ciclos. Como passa o seu tempo, como planeia o seu dia, a que horas escolhe estar sozinho ou em que atividades nutre a sua alma, tudo isto faz parte desta área. Esta área é, na realidade, um estado de consciência livre de intervenções externas. O arquétipo do eu de Jung refere-se ao centro espiritual do homem, e o indivíduo não pode individualizar-se completamente sem atingir esse centro. Quando uma mulher solteira escolhe viver sem interferir no espaço dos outros e sem permitir que ninguém interfira no seu próprio espaço, começa a trilhar conscientemente o caminho para o centro do seu eu. O espaço sagrado criado durante esta viagem permite que a mulher esteja ancorada no seu próprio centro. É um refúgio das relações caóticas, das expectativas, da cultura consumista ou dos sistemas que incentivam o movimento constante no mundo exterior. Uma mulher já não espera a sua paz interior do mundo exterior. Produz, cultiva e protege no seu próprio campo. Este espaço sagrado não é apenas um local de paz, mas também um laboratório onde se desenvolve a sabedoria interior. Uma mulher que criou seu próprio espaço sagrado já não é facilmente influenciável. Não é moldada pelos pensamentos dos outros, não espera ser completada pela presença dos outros. Tem um ponto de referência constante, a sua própria voz interior. Esta voz só pode ser ouvida no silêncio e, por isso, a solidão é uma pré-condição para a formação do espaço sagrado. O espaço sagrado é uma estrutura que não deve ser destruída por intervenções externas, mas deve ser constantemente reconstruída. A mulher começa cada novo dia a reconstruir esse espaço. Por vezes, isto acontece com uma chávena de café logo pela manhã, outras vezes com uma página escrita, outras vezes simplesmente respeitando os pensamentos. O que é sagrado não é o ritual em si, mas a consciência que ele transporta. Segundo Carl Jung, o sagrado é a expressão do inconsciente através de símbolos. Cada objeto, cada hábito, cada ritual que a mulher utiliza no seu próprio campo é um símbolo e representa um chamamento das profundezas da alma. Uma mulher que vive sozinha aprende a ler estes símbolos à medida que vai conhecendo o seu próprio mundo interior. Esta é uma literacia interior. Agora consegue ler tanto a escuridão como a luz dentro de si. Criar o seu próprio espaço sagrado é essencial não só para a sobrevivência, mas para se manter espiritualmente alerta. Porque esta zona não é apenas um local para descansar, é também um campo de transformação. Aqui a mulher transforma os seus medos, equilibra os seus aspectos internos masculinos e femininos e, com o tempo, descobre a integridade dentro de si. Agora existe uma mulher que pode ficar no seu próprio centro sem precisar de mais ninguém. E este centro é ao mesmo tempo o seu refúgio e o seu lugar de elevação. 6. Projeções da sociedade. No sistema psicológico de Carl Jung, a projeção é a projeção individual de elementos do seu próprio inconsciente para o mundo exterior. Este mecanismo opera poderosamente não só entre indivíduos, mas também no inconsciente coletivo das sociedades. A figura de uma mulher a viver sozinha atrai muitas emoções, medos e preconceitos que a sociedade reprime no seu inconsciente, porque está fora do normal.
Uma mulher que construiu uma vida para si própria, que consegue sobreviver sem a proteção dos homens ou o estado de relacionamento da sociedade, ameaça os limites seguros da sociedade. Esta ameaça muitas vezes não se expressa através de agressão direta, mas insidiosamente ocorre sob a forma de rotulagem, menosprezo ou exclusão curiosamente embelezada. Nesta altura, a mulher solitária transforma-se na tela de projeção da sociedade. Estas projeções são bastante diversas. Enquanto algumas mulheres são vistas como sozinhas, incompletas ou partidas, outras são descritas como muito fortes, masculinas ou sem emoção. No entanto, a realidade da mulher aqui descrita dificilmente coincide com estas imagens refletidas pela sociedade. À medida que a mulher estabelece a sua integridade interior, exibe uma existência independente das ilusões que o mundo exterior criou sobre ela. Segundo Jung, enquanto as projeções não forem resolvidas, as pessoas não se poderão ver. Só veem as partes reprimidas de si mesmos. A sociedade também não vê verdadeiramente uma mulher que vive sozinha. Ele observa os seus próprios medos e os seus próprios problemas não resolvidos através dela. A cada rótulo exterior, a mulher volta-se para o seu mundo interior. Serei mesmo assim, ou é apenas um significado que me colocam? A pergunta abre a porta para uma viagem de introspeção. Quando vistas desta perspectiva, as projeções da sociedade já não são apenas uma ameaça. É também a força motriz da sensibilização. As projeções sociais podem muitas vezes prejudicar a autoestima de uma mulher, especialmente em momentos de vulnerabilidade emocional. Estes julgamentos podem criar um sentimento interiorizado de culpa ou inadequação na mulher. No entanto, à medida que a mulher avança no caminho da individualização, vai se apercebendo gradualmente da externalidade desses julgamentos. Vê que não lhe pertencem, mas que surgem das sombras não resolvidas da sociedade. É aqui que o arquétipo da sombra de Jung entra novamente em jogo. As imagens negativas projetadas apenas sobre as mulheres são, na verdade, sombras da própria sociedade. Sexualidade reprimida, poder que se procura controlar, independência temida, liberdade invejada. As mulheres não assumem estas sombras nem tentam transformá-las. Reconhece-os, percebe-os, mas continua a caminhar sem se desviar do seu centro interior. Essa é a sua maior força. O isolamento social vivenciado pelas mulheres que vivem sozinhas não se limita por vezes ao meio físico. Também se entrelaça com a linguagem, os códigos culturais e as imagens dos média. Nos filmes, livros ou discursos do cotidiano, as mulheres solitárias são codificadas como tristes ou muito fortes. Isto faz com que o indivíduo tenha dificuldade em refletir sobre si próprio. No entanto, de acordo com Jung, a verdadeira individuação é possível na solidão, não numa multidão. Esta solidão exige despojar-se das identidades impostas pela sociedade, ir além das projeções e ouvir a própria voz interior. À medida que as mulheres vão para além dos papéis que a sociedade lhes atribuiu, deixam de ser apenas indivíduos, também se transforma num espelho. A sua vida cria uma perturbação no inconsciente coletivo, porque é um símbolo de muitas coisas que ainda não foram expressadas. Não é fácil lidar com as projeções da sociedade, mas é possível reconhecê-los, resolvê-los e seguir em frente, preservando o próprio espaço. Quando uma mulher percebe que estas projeções não são suas, aprende a neutralizá-las em vez de as interiorizar. Percebe que por detrás de cada julgamento errado existe uma verdadeira questão. Por que é que uma mulher solteira causa desconforto? A resposta a esta questão mostra o quão distante a estrutura social está da liberdade individual. E ao viver fora desta estrutura, as mulheres fazem uma revolução silenciosa, invisível, mas radical. A sua solidão não é apenas uma escolha de vida, é também um convite espiritual para dissolver as sombras coletivas. 7. A solidão como uma escolha consciente. A solidão é muitas vezes percebida como uma obrigação, um vazio ou uma deficiência. No entanto, quando vista à luz das visões profundas de Carl Jung,
sobre o processo de individuação, a solidão é na verdade uma escolha interior, até mesmo um sinal de despertar espiritual. No caso das mulheres que vivem sozinhas sem homem, este estado de solidão já não se deve à necessidade ou a circunstâncias externas. Passa a ser uma postura consciente, uma orientação deliberada. A mulher questiona a sua dependência das normas sociais, dos relacionamentos românticos ou da estrutura familiar tradicional. Ele recusa-se a comprometer o seu verdadeiro eu apenas para ter uma união externa. Esta rejeição não é uma rebelião, é mais um regresso ao interior, um encontro consigo mesmo. A solidão já não é um vazio, torna-se o novo nome para a plenitude, para a fixação num centro interno. Segundo Jung, a verdadeira natureza do indivíduo só se revela quando este entra em contato com a solidão. No meio do barulho de multidões, papéis, relações e expectativas, as pessoas muitas vezes não conseguem ouvir a sua voz interior. Esta situação é vivida ainda mais intensamente pelas mulheres porque, ao longo da história, foram condicionadas a carregar as emoções dos outros, a assumir os seus fardos e a conformar-se suprimindo a sua própria essência. Mas uma escolha consciente de estar sozinho quebra este ciclo. A mulher já não se concentra em agradar aos outros, mas em compreender-se a si própria. A satisfação interior substitui a procura de aprovação externa. No plano social, a solidão ainda está rodeada de muitos preconceitos. As pessoas querem explicar uma mulher que vive sozinha com um trauma passado ou um fracasso. Mas a solidão consciente não é o resultado de qualquer tipo de ruptura. É o resultado natural da integração espiritual. A mulher já não está sozinha porque tem medo da relação ou porque está desiludida. Escolheu a solidão como modo de vida, porque ele sabe que se um relacionamento externo abala o seu centro, se prejudica o seu próprio campo, esse relacionamento tornar-se-á um fardo, não uma necessidade. Esta consciência é um indício de profunda maturidade espiritual e liberdade. O arquétipo do eu, de Jung, trata do indivíduo a perceber o seu potencial único. E esse potencial muitas vezes só cresce na solidão. Uma mulher cultiva o seu jardim interior no silêncio da solidão. Solidão consciente também não significa evitar relações. Pelo contrário, as relações possíveis que as mulheres vão estabelecer já não se devem a uma necessidade ou a uma deficiência. Surgirá de uma escolha, de um desejo de enriquecimento mútuo. Alguém que não tem medo da solidão não é dependente na relação. Fica livre. Esta liberdade é a base do respeito mútuo, da compreensão profunda e da ligação genuína. Quando avaliado com a abordagem de Jung, um indivíduo só consegue estabelecer uma ligação genuína com outra pessoa quando reconhece a sua própria sombra e equilibra as suas contradições internas. A solidão é a pré-condição para este conhecimento interior, o encontro com o eu. A mulher já não se procura nos outros, porque já se encontrou. Este tipo de solidão pode ainda parecer radical e incompreensível para quem está de fora, mas no plano interior, esta escolha é uma resposta às necessidades mais puras da alma. Com este estilo de vida, as mulheres protegem-se e desenvolvem-se. Agora, pode dedicar o seu tempo aos seus próprios valores, produção criativa, desenvolvimento espiritual e sabedoria intuitiva. Esta solidão é criativa. Esta solidão é produtiva. O processo de individuação de Jung é possível mantendo-se fiel a si mesmo. Uma mulher solteira escolhe essa lealdade. Não vive a vida dos outros, nem suprime a sua própria voz. Reconhece o seu próprio ciclo interno e constrói uma vida de acordo com ele. A solidão já não é a sua fraqueza, mas o seu centro. A solidão consciente é um sinal de que ele está a viver a partir do seu centro espiritual. E estando neste centro, para além de todo o caos exterior, é onde reside a verdadeira paz. 8. Púlturo despertar da sabedoria feminina. Na psicologia analítica de Carl Jung, o feminino representa não apenas um sexo biológico, mas um aspecto universal da psique. Este aspecto feminino, simbolizado pelo arquétipo anima, contém poderes intuitivos, perspicazes, nutritivos e transformadores. Os papéis socialmente esperados das mulheres impedem, muitas vezes,
que este potencial feminino interior seja plenamente revelado. Mulher. Nas relações, na família e nas estruturas sociais, as pessoas agem geralmente de acordo com expectativas externas ao definirem-se, mas a solidão, sobretudo a solidão conscientemente escolhida, começa a dissolver estas barreiras e a despertar aquela profunda presença intuitiva a que chamamos sabedoria feminina. As mulheres já não são apenas mulheres porque são mulheres. Como um ser que carrega o fardo espiritual e o dom de ser humano, começa a mover-se em direção à sua própria essência. Esta progressão significa o despertar da sabedoria feminina. Já não vive voltado para os outros, mas para o seu próprio centro. A sabedoria feminina não se aprende através dos livros. Este é um processo interno, é amassado com paciência, silêncio e experiência interior. Na solidão, a mulher começa a ouvir de novo o seu próprio ritmo, o ciclo do seu corpo, a linguagem das suas emoções. No caos exterior da vida moderna, esta sabedoria foi suprimida, porque num sistema rápido, competitivo e orientado para o poder, a lentidão, a suavidade e o aspecto intuitivo do feminino não são valorizados. Mas a mulher que fica sozinha dá um passo atrás deste sistema. Já não tenta gerir o tempo, mas começa a adaptar-se a ele. Com este processo de sintonização, a sua intuição interior aguça-se. A sua ligação com a natureza aprofunda-se e aprendem a cooperar com as suas emoções em vez de as suprimir. De acordo com o arquétipo da sombra de Jung, cada aspecto reprimido é um potencial à espera de ser transformado. Os aspectos femininos da mulher que foram reprimidos, por exemplo, a compaixão, a intuição, o poder da criação, despertam agora na solidão. Uma mulher já não precisa de seguir o caminho de outra pessoa, porque a sua bússola interna está a funcionar. Neste silêncio interior proporcionado pela solidão, a mulher descobre o sentido, o ritmo e a santidade da sua própria vida. Ele e ela recorre a rituais, ouve a natureza e começa a tomar decisões intuitivas. Toma medidas que a sociedade considera irracionais, mas, surpreendentemente, a sua paz interior aprofunda-se. Isto também faz parte da sabedoria feminina. A medida de todas as coisas não é a lógica exterior, mas a harmonia interior. Segundo Jung, a verdadeira transformação começa quando o ego abdica do controlo e abre espaço para o eu. As mulheres já não vivenciam apenas o eu social, mas também uma existência mais profunda, o seu próprio eu. Neste estado, já não é apenas um indivíduo. Ela é a portadora do espírito coletivo, o símbolo vivo do princípio feminino. Quando a sabedoria feminina começa a despertar, as mulheres começam a ver o mundo de forma diferente. Conceitos, como relacionamentos, sucesso, tempo, idade e beleza, perdem os seus antigos significados. Em seu lugar, vem a conexão profunda, a realização interior, a intemporalidade, o poder da graça e a estética espiritual. A mulher já não quer ser nada, simplesmente quer existir como é. E esta é a transformação mais radical, porque esta sociedade reduz tudo a um papel, a um sucesso, a uma visualidade. Mas a sabedoria feminina dentro de uma mulher sozinha não participa nestes jogos. Ela simplesmente flui, transforma, carrega e, por vezes, fala com o seu silêncio. A ligação que a mulher estabelece com esta sabedoria interior transforma a sua vida e afeta o seu ambiente. Agora torna-se um centro que ensina sem falar e conduz sem se mexer. Porque a sua própria existência é agora um convite em si mesma. Volte-se para dentro, ouça a sua própria voz, confie na sua intuição. A sabedoria feminina é um dos dons mais poderosos que surgem quando uma mulher está sozinha. Esta sabedoria não é apenas individual, é também o início de uma cura coletiva. À medida que uma mulher vive esta sabedoria interior, inspira as mulheres e até os homens que a rodeiam. Este seu estado é como um ensinamento silencioso, mas poderoso. O decisivo já não é o que a sociedade espera dele, mas o que a sua alma necessita. Que estas necessidades estão diretamente relacionadas com a existência. A mulher já não está sozinha.
porque se tornou uno consigo mesmo. Criou uma vida em harmonia com a natureza, o universo e a sua intuição interior. Mesmo vivendo sozinho, está num vínculo espiritual e íntegro. Esta totalidade é possível graças à sabedoria feminina. A descoberta de uma mulher sobre a sua própria fonte de sabedoria não é apenas a sua salvação. É uma faísca para a transformação de toda a sociedade, porque a sabedoria feminina é uma voz antiga que todas as eras esqueceram, mas pela qual todas as almas anseiam. E essa voz começa a ecoar novamente com a mulher que fica sozinha, mas se encontra. Neste vídeo falamos sobre a verdade sobre as mulheres que vivem sozinhas sem homem. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando uma taxa, pode tornar-se membro clicando no botão participar. Obrigado.